Olá! Quando a gente pensa em Jesus, o título Cristo geralmente é o primeiro que vem à cabeça, certo? Mas o título que ele mais usou para se descrever foi outro, um bem mais enigmático: Filho do Homem. Nesta análise, a gente vai desvendar por que essa frase, que parece tão simples, é na verdade a chave para entender a missão dele, tanto a divina quanto a humana. E aí é que tá o quebra-cabeça. Filho do homem parece só querer dizer um ser humano, né? Por que alguém que se apresentava como divino escolheria um título tão pé no chão, em vez de algo mais grandioso? Pois é, a resposta é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E olha, isso não era um apelido qualquer, não. Jesus se chama de Filho do Homem impressionantes 82 vezes nos evangelhos. E o mais interessante é sempre ele que usa esse termo para falar de si mesmo, nunca as outras pessoas. Isso já mostra o quanto essa identidade era central para tudo que ele veio fazer. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse mistério, porque, embora a frase signifique literalmente um ser humano, Jesus estava, na verdade, ativando uma memória cultural muito forte, fazendo referência a uma profecia poderosíssima lá do livro de Daniel. Ele estava usando um tipo de código que o público da época, que conhecia as escrituras, pegaria na hora. A gente vê aqui que a expressão podia ir por dois caminhos. Lá no livro de Ezequiel, filho do homem é usado quase 100 vezes para se referir ao profeta como um simples mortal. Mas em Daniel a coisa muda de figura. A expressão descreve um ser celestial, poderoso. E Jesus, de propósito, ignora o uso comum e abraça o significado profético. É aí que a nossa história realmente começa. Para a gente sacar a jogada de Jesus, precisamos voltar no tempo. Vamos lá para Babilônia. O profeta Daniel, um exilado vivendo debaixo de um império brutal, tem um sonho profético que, olha, é bem perturbador. Um sonho sobre o futuro dos reinos humanos. No sonho, Daniel vê essas criaturas estranhas e violentas, bestas que são uma mistura de vários animais saindo do mar e deixando um rastro de morte por onde passam. Uma delas é tão bizarra que nem dá para comparar com bicho nenhum. Elas representam os reinos humanos agindo com um orgulho bestial. O pulo do gato aqui é o seguinte: as bestas são um espelho. Elas simbolizam como os impérios humanos, quando viram as costas para Deus, se tornam sub-humanos. Eles se entregam a esse impulso bestial, da violência, do orgulho, e se tornam pura destruição. Lembra um pouco a história de Caim lá em Gênesis, né? Mas no meio dessa visão sombria, a coisa muda de repente. Depois dessas bestas que sobem da terra, uma nova figura aparece. Só que ela vem de uma direção totalmente diferente, dos céus. A solução surge de forma dramática, a figura parece humana, mas ela vem com as nuvens do céu, uma imagem que na Bíblia é sempre usada para descrever a presença de Deus. Ele recebe toda a autoridade e, o mais chocante de tudo, ele é adorado. No contexto do Antigo Testamento, a adoração era uma coisa reservada só e unicamente para Deus. Então, o que Daniel está vendo é um ser que é, ao mesmo tempo, humano e divino. Então, o filho do homem de Daniel é a resposta para o problema das bestas. Ele é o verdadeiro humano, aquele que finalmente vence o impulso animalesco e assume o lugar de governo que a humanidade tinha perdido lá atrás, governando o mundo em nome de Deus. Mas veja bem, essa visão de Daniel não surgiu do nada. Para entender a importância dela, a gente precisa voltar para o comecinho da história bíblica, lá onde essa parceria entre Deus e a humanidade foi criada e logo depois quebrada. Essa linha do tempo mostra a grande narrativa. Começa com o chamado da humanidade para governar em parceria com Deus. Continua com a falha, quando a humanidade dá ouvidos a uma besta e pede essa parceria. Depois vem a promessa em Daniel de que um humano divino ia consertar tudo. E, finalmente, Jesus entra em cena e diz: "Então, pessoal, sou eu." A vida e os ensinamentos de Jesus foram, na prática, uma declaração contínua de que ele era o cumprimento da visão de Daniel. Ele não estava só usando um título, ele estava vivendo essa identidade a cada passo. Jesus mostrou que era o verdadeiro humano de várias formas. Diferente de todo mundo antes dele, ele resistiu à tentação de governar pela violência. Ele ensinou um caminho de autocontrole sobre nosso lado bestial e confrontou de frente as forças do mal no mundo. Esse aqui é talvez o momento mais direto de todos. No seu julgamento, cara a cara com o sumo sacerdote, Jesus junta a visão de Daniel 7 com o Salmo 110, se declarando o Filho do Homem que vem nas nuvens e se senta à direita de Deus. Para os acusadores dele, não havia dúvida. Era uma declaração de divindade, a blasfêmia que selou sua condenação. Mas é agora que vem a maior virada da história. Como é que o Filho do Homem assume seu trono? Definitivamente não do jeito que qualquer um esperava.
A expectativa era por um guerreiro, um Messias que ia esmagar os inimigos. A realidade que Jesus apresentou foi a de um rei cujo poder se revela na fraqueza, cujo método de conquista não é a força bruta, mas o amor que se sacrifica. E aqui está o coração do paradoxo. Na cruz, Jesus não foi derrotado, ele foi coroado. Ao se entregar, ele expôs a natureza autodestrutiva do mal, absorvendo o pior golpe dele, e venceu, não com uma força maior, mas com a força invencível do amor divino, do amor sacrificial. E essa vitória, ela realiza tudo, expõe o mal, conquista o mal, restaura a parceria perdida e, mais importante, cria um novo caminho. Jesus chama uma nova humanidade para segui-lo, para vencer a besta da mesma forma paradoxal, dominando através do serviço e governando através do amor que se entrega. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se o verdadeiro poder que rege o universo não é a força bruta, mas o amor que se sacrifica, como é que isso mexe com a nossa forma de viver, de trabalhar, de exercer autoridade? A reivindicação de Jesus como o Filho do Homem nos convida a repensar a natureza do poder em si.